As jornadas de Abraão. A Bíblia diz que Abraão é o exemplo de fé. Então a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé e que nós devemos seguir o exemplo de Abraão. Abraão foi um homem que peregrinou na terra e ele teve várias etapas em sua vida. Nós vamos ver aqui hoje como as jornadas de Abraão, como ele saiu de Ur dos Caldeus, foi até Harã, e de Harã ele peregrinou na terra de Canaã. Então nós vamos ver aqui pelo menos a etapa inicial, da jornada de Abraão. Vamos ler em Gênesis 11. Gênesis capítulo 11. Vamos ler do 26 ao 32. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Senhor, nós viemos a esse lugar para adorar o nome do Senhor, oferecer a Ti a nossa vida, através do louvor e da adoração, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, das nossas orações, mas também nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a Sua palavra, porque a Sua palavra é a Sua própria pessoa. Eu peço reverência em nosso coração pela Sua palavra. Senhor, eu oro também por sede nesse lugar, pela Sua palavra. Que nós possamos agora beber dessa fonte límpida, cristalina, pura, que é a Sua palavra. E que através da palavra o nosso espírito possa ser saciado, alimentado, desafiado. Senhor, que possamos ser corrigidos pela Sua palavra. Então eu peço que nesse auditório não haja distrações, não haja, Senhor, nenhum outro sentimento senão de fome e sede pela Sua palavra nessa hora, em nome de Jesus, amém. Então aqui narra, irmãos, a história de uma família. Essa família, ela era descendente dos Sem, filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem era o filho de Noé que daria origem à raiz, à linhagem messiânica. O Messias viria através de Sem. Por isso que a bênção de Noé para Sem foi diferente dos demais. Canaã e Cã foi amaldiçoado, porque eles descobriram a nudez do seu pai. Jafé foi abençoado, mas ele é o pai de todas as nações gentias. Mas Sem, filho de Noé, foi abençoado como aquele que iria dar origem à linhagem messiânica. Então nós temos aqui a família de Abrão. O pai dele, Terá, era descendente de Noé. Mas a Bíblia diz que Terá morava em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma grande metrópole para os padrões daquela época. Ur dos Caldeus era um centro religioso, era um centro cultural. Em Ur dos Caldeus havia adoração aos astros. A astrologia já existia nessa época. Em Ur dos Caldeus tinham torres, por isso que tem a construção da Torre de Babel, porque já tinha aquelas torres construídas para a adoração dos astros. Eles combinavam ciência, matemática, astronomia, mas eles combinavam isso
com astrologia, que era tentar adivinhar o futuro através dos astros. Ur dos Caldeus já tinha naquela época 5.000 habitantes. Você pode dizer, mas isso é uma vila hoje. Mas naquela época não. Naquela época os ajuntamentos eram de 15, 20, 30 pessoas. As pessoas viviam em tribos nômades. Então uma cidade, nessa época aqui, 2.000 anos antes de Cristo, ter 5.000 habitantes já era algo muito grande. Então Ur era uma cidade muito importante, mas era uma cidade idólatra. Vamos ver comigo o que Josué diz de Ur dos Caldeus e da família de Abraão, antes deles saírem de lá. Josué capítulo 24. Abra lá comigo. Josué capítulo 24. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então essa família, apesar de ser da linhagem messiânica, serviram a outros deuses, foram contaminados pelo espírito da Caldeia. Eles, quando Abrão nasceu, seu pai era idólatra. Então, mesmo a gente tendo antepassados tementes a Deus, irmãos, não significa que nós seremos tementes a Deus. Nós temos que assumir um compromisso de manter a fé dos nossos antepassados. Eu tive uma avó, por parte de pai, que ela era uma mulher muito temente a Deus. A minha avó, ela morreu louvando a Deus em cima de uma cama, mesmo com as 2 pernas cortadas, amputadas. Ela teve gangrena nas 2 pernas, teve que cortar. Mas a minha avó, ela morreu louvando a Deus, adorando a Deus. Mas dos filhos da minha avó, apenas um tio meu, ele já morreu também, mas ele foi pastor lá em Salvador, na Bahia. Uma tia minha, que morreu também fiel a Deus. Mas os demais não se mantiveram na fé da sua mãe. Eu acredito até que eu sou resposta também das orações da minha avó, de ela ter um neto hoje que é pastor. Eu acredito que eu tenho parte dessa herança, desse legado. Mas muitos de nós temos famílias que foram muito tementes a Deus, antepassados que serviram ao Senhor, mas que não se mantém na família esse temor, não se mantém essa reverência ao Senhor, e as pessoas acabam perdendo a herança espiritual que receberam. Então, quando Abrão nasce, ele nasce nesse contexto de uma grande cidade, de muitas opções. Imagina hoje nascer em Nova York, uma grande metrópole, uma cidade cosmopolita, com muitas opções de lazer, com muita cultura, o centro das atenções. A gente sabe que Nova York não é a maior cidade do mundo, mas é uma das mais importantes do mundo. São Paulo também, uma cidade de muita importância, a maior cidade da nossa nação, mais importante economicamente, culturalmente, do que Brasília, por exemplo. E foi nesse contexto que Deus chama o pai de Abrão. O que eu quero aqui enfatizar é que quem foi chamado primeiro foi o pai de Abrão. Terá foi chamado por Deus. Aqui nós lemos, no texto que nós lemos, que ele saiu de Ur, verso 31. Verso 31, Terá, junto com seu filho Abrão, junto com seu filho Naor, e junto com seu sobrinho Ló, saíram de Ur dos Caldeus. O que é que essa primeira etapa nos fala, irmãos?
Essa primeira etapa nos fala de quando nós nascemos de novo. Essa primeira jornada, Abrão saindo de Ur para Harã, é um romper com a vida passada, é romper com o pecado, é romper com a vã maneira de viver. Anote para você ler depois em 1 de Pedro 1, 18 e 19. Primeira carta de Pedro 1, 18 e 19, Pedro diz que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, da nossa vã maneira de viver. Em uma outra versão, na versão atualizada, diz que do nosso fútil procedimento. Eu e você estávamos perdidos, e a vida antes de Cristo, a Bíblia chama de fútil. A Bíblia diz que foi uma vida vã, vazia, por mais gloriosa que tenha aparentado ser, por mais glamurosa que a vida antes de Cristo quer se mostrar. Infelizmente eu conheço muitas pessoas que se orgulham da sua vida antes de Cristo, e deveriam seguir o exemplo de Paulo. Paulo disse: eu considero todas as coisas como perda, eu considero tudo como esterco. Olha a palavra que o apóstolo usa. A minha vida antes de Cristo, eu não levo em consideração, porque foi vã, foi vazia. Antes de Cristo, quem eu era? E aqui nós temos a primeira etapa, Abrão saindo junto com seu pai. Interessante que o pai aqui é o líder daquela família. O quanto que isso é importante, não é? Quando nós homens nos posicionamos junto com a nossa família. Terá rompeu com aquele ciclo de idolatria, de paganismo. Ele estava, na verdade, resgatando as suas raízes semitas, a linhagem messiânica. Aquele homem tinha um legado espiritual. Só lembrando aqui que Adão, ele teve um filho chamado Sete, que substituiu Abel. A Bíblia diz que foi a linhagem piedosa, era uma linhagem santa. E de Sete nasceu um homem chamado Enos. Não é o sal de fruta Eno, mas eu acho que pegaram o nome lá da Bíblia, Enos. E a Bíblia diz que dali em diante se invocou o nome do Senhor. Dali em diante se invocou o nome do Senhor. E de Enos veio um homem chamado Enoque. Olha que linhagem. Os antepassados de Abraão são esses. Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque teve uma intimidade tamanha com Deus que não experimentou a morte. Enoque viveu 365 dias. Desculpem, 365 anos. É porque eu já estava aqui relacionando, né? Para cada dia do ano ele viveu um ano. E Deus o tomou para si. A Bíblia diz que Enoque foi trasladado. De Enoque nós temos o próximo importante nessa linhagem, Noé. Noé foi um homem que andou com Deus, um homem temente a Deus numa geração pervertida, corrompida, promíscua. Então essa era a linhagem de Abrão e de Terá, o seu pai, mas que tinham sido contaminados. E agora Terá diz aos seus filhos: filhos, vamos sair de Ur dos Caldeus. Então eu quero falar aqui uma coisa para os homens. Inclusive eu nem falei isso de manhã, mas eu creio que cada culto é diferente, são pessoas diferentes, e quem sabe alguém aqui está precisando ouvir isso. Você como homem, você como pai, você como cabeça da sua casa, você precisa se posicionar para levar a sua casa, levar o seu cônjuge, levar os seus filhos a sair, a romper com a vida antiga, com a vã maneira de viver. Queria que Marcos colocasse o mapa aí, só antecipando um pouquinho, para vocês terem uma ideia de como foi essa jornada. Ur dos Caldeus está aqui, bem embaixo.
Não está muito clara a imagem, mas está aqui, um pontinho preto aqui embaixo. Essa linha vermelha é a primeira jornada. Alguns estudiosos dizem que isso aqui era em torno entre 700 a 900 quilômetros. Mais ou menos a distância que os irmãos fizeram ontem, de Fortaleza para Garanhuns. A pé, no lombo de um camelo. Cargas e cargas em cima de animais. E eles viajando. Vamos colocar aí 700, 800 quilômetros. Era uma viagem, irmãos, margeando o rio Eufrates, até chegar em Harã. Então eu acredito, a Bíblia não deixa muito claro isso, mas eu acredito que Terá foi escolhido para liderar a sua casa. Pelo que eu conheço de Deus, Deus não chamaria Abrão sem ter chamado seu pai. Concordam comigo? Eu acredito que Terá, ele foi chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. A Bíblia não deixa isso claro. A Bíblia diz que ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Harã, que é lá em cima, ó. Mas o que é que acontece, irmãos? O nome Terá, coloque agora, volta para o slide 5. O nome Terá significa parada para acampamento. Demora. O nome desse homem revelou as atitudes dele. Ele se tornou o nome dele. E o nome dele fez com que ele fosse aquilo que ele era chamado. Então, naquela época, o nome, tinha muita relação com o caráter da pessoa. E o nome Terá significa demora. Alguém que para e acampa e ali fica. Eis aqui a grande tragédia, irmãos, desse pai, do cabeça dessa família. Ali ele morreu. A Bíblia diz, nós lemos aqui no verso 32, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ele pega o nome do filho, Harã, o nome do filho morto. Harã tinha morrido em Ur dos Caldeus, e ele provavelmente coloca o nome daquela cidade como Harã. Ou seja, ele saiu de Ur dos Caldeus, mas parece que Ur não saiu dele totalmente. Ele partiu para uma nova etapa, ele partiu para uma nova fase da vida dele, mas parece que ele se perdeu. Parece não, ele se perdeu realmente no meio do caminho. Cristiano está me lembrando aqui que realmente ele saiu para ir à terra de Canaã. Está comprovado aí, não é apenas uma suposição minha. Verso 31 diz que ele saiu de Ur para ir à terra de Canaã, mas parou no meio do caminho. O nome dele determinou quem ele era. A identidade dele estava ali estampada. Que coisa terrível. Disseram, você é alguém que para no meio do caminho. Você é alguém que começa e não termina. Você é alguém que se demora, que procrastina. E ele disse, realmente eu sou. E fez exatamente o que o nome dele dizia, irmãos. Pode colocar o próximo. No verso 31, diz que ele saiu com a sua família para Canaã, mas por alguma razão pararam em Harã e ali se estabeleceram. No verso 31, a última frase é onde ficaram. E eu fui pesquisar. Essa palavra ficar é estabelecer, é assentar, é fixar residência. Ele se esqueceu totalmente do desafio de Deus em seguir. Ele se esqueceu que Harã era apenas uma etapa, não era definitivo. Harã não era o lugar onde ele deveria fixar residência. Mas a Bíblia diz que ali ficaram. E aqui nós temos, irmãos, dois discípulos, dois tipos de discípulos. Os discípulos de Terá são pessoas que começam, mas não terminam. Se empolgam, se emocionam, mas não perseveram. Por alguma razão, param no meio do caminho,
ali fixam moradia e ali morrem. Há uma tendência no coração do homem a se acomodar. Todos nós temos essa tendência. Nós procuramos sempre o mais fácil, o mais cômodo, não é? Sempre nós procuramos o que é mais confortável. Eu sou assim. Entre uma cama dura e uma cama confortável, eu vou preferir o quê? Confortável. Não é? Eu não gosto de cama dura demais, mas também não gosto de cama mole demais. Aquele colchão que você afunda nele. Esses dias eu dormi 2 noites num colchão assim, eu estou aqui, como dizia minha mãe, descadeirado. Estou na base do analgésico. Mas nós procuramos geralmente um ambiente o quê? Confortável. Isso é o que se chama de status. Uma palavra chamada status quo. Q-U-O. O que é status quo? Status quo é quando você chega em um determinado momento da tua vida e você diz assim: eu já consegui o que eu queria, eu já conquistei o que eu deveria conquistar, eu já avancei, comparado ao que eu era, eu já fui muito, e então eu me acomodo. E isso acontece na vida espiritual. Muito. Pessoas que começam muito bem, pessoas que se empolgam, pessoas que no início, né, dão toda a carga, mas que se acomodam. Então, deixa eu te dizer, é melhor a gente não começar. O bom seria começar bem, continuar bem e terminar bem. Mas se for para optar, talvez o começo não sendo tão bom, mas no meio, você se esforçando, você perseverando, para terminar bem, é melhor do que começar com muita empolgação e parar no meio do caminho. Então muitas pessoas começam assim. E a gente sempre diz, não é, irmãos, que a vida cristã é uma maratona. Vida cristã não é uma corrida de velocidade. Vida cristã é uma maratona. Maratona, você começa devagarzinho, e vai, e você vai acumulando energia, talvez para os minutos finais, se for necessário. Se tiver algum concorrente do teu lado, você então dá a disparada final, mas são apenas alguns metros que você faz isso, porque já foram 42 quilômetros corridos. Uma das palavras que nós ouvimos agora em Fortaleza foi fé para o meio. Fé para o meio. Nós temos fé para começar. Fé para começar muito bem. E nós temos fé para terminar. A questão é, e no meio? A nossa grande questão é que nós estamos no meio da jornada. Ainda tem muito caminho pela frente. E quantos já desistiram? Irmãos, quantos converteram comigo, junto comigo? Quantos cresceram comigo? Quantos rapazes, quantas moças estavam lá comigo no início? Quantos participaram de cultos, e eventos, e conferências, e congressos, e acampamentos? Muitos. Onde estão hoje? Eu já ouvi falar que alguns estão desviados. Eu já ouvi falar que outros abandonaram a fé. Outros se acomodaram. Eu já ouvi falar que alguns são apenas religiosos. Poucos realmente se destacaram, irmãos. Poucos continuaram a crescer. Mas eu vi muitas pessoas empolgadas comigo. Eu vi muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, cheias do Espírito. Eu acredito que era real as experiências que estavam acontecendo. Muita presença de Deus, muito fogo de Deus. Nossos colegas de Instituto Bíblico
As reuniões que a gente tinha lá em Brasília eram reuniões poderosas, mas muitos não terminaram. Aliás, não continuaram. Muitos não continuaram. No meio do caminho desistiram. E aqui eu falei de dois discípulos, dois tipos de discípulos. Então o primeiro é discípulos de Terá. Mas o segundo tipo de discípulo é o discípulo de Abraão. Discípulos de Abraão não param no meio do caminho. Mostra o mapinha de novo. Então agora nós vamos para a segunda etapa. De Harã para Canaã. Aproximadamente mais 700 ou 800 quilômetros. Era uma viagem. Somando aí vai dar 1.600, 1.800 quilômetros de jornada. A segunda etapa. Então vamos para o capítulo 12, versos de 1 a 5. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra. Que terra era essa? Ur? Não, eu aprendi errado. Eu aprendi que era de Ur, mas de Ur ele já tinha saído. Sai de tua terra, sai de Harã. Sai de Harã, da tua parentela, do meio da tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então Deus não diz qual era a terra ainda. E aqui começa a bênção. Aliás, aqui começam as promessas. Preste atenção nas promessas. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós temos aqui dois e três promessas maravilhosas de Deus. E a obediência agora no verso 4, partiu. Olha aí, o nosso exemplo, o pai da fé, um homem de 75 anos de idade, partindo, não ficando, não imitando seu pai, rompeu com os exemplos negativos. Eu acredito que ele teve que fazer uma força tremenda. Ele teve que realmente reprogramar seus pensamentos, sua maneira de pensar, de agir, de ser. Rompeu, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Agora a Bíblia diz, vírgula, e Ló foi com ele. Aqui é só uma informação muito importante. Foi por conta de Abraão, tá? Ló foi com ele, mas não foi porque Deus mandou. Porque Deus tinha dito, sai de Harã, sai da tua parentela para uma terra, e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Abraão, por conta própria, decidiu levar Ló. E aí, mais na frente, você vai ver que essa escolha trouxe algumas complicações para Abrão. Mas ele amava Ló. Era o seu sobrinho. Ló era órfão. Talvez eu acho que por isso, né? Ele disse, não, esse menino não tem pai. O pai dele, Harã, morreu. Então, vou levá-lo comigo. Mas olha, muito cuidado nas escolhas, nas associações que você faz. Às vezes, levar um Ló junto não vai ser muito legal. Não vai dar muita alegria. Ló foi muito ingrato com seu tio. Com certeza ele era muito mais jovem que o seu tio. Mas na hora de escolher, Abrão disse, Ló, escolha, qual é o lado que você quer ir? Ló escolheu, irmãos, o lado mais verde, mais regado, uma campina verdejante. E deixou o tio velho com o lado do deserto. Mas é melhor estar no deserto com o Senhor do que nas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Depois ele perdeu foi tudo. Mas aqui é só um parêntese. Muito cuidado. A gente tem que ser, irmãos, muito fiel
ao que Deus nos pede. Porque às vezes uma amizade errada destrói ou tenta, destruir o propósito de Deus. Mas vamos lá. Então ele partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Aqui são servos, empregados, escravos, filhos dos servos. Então era uma caravana grande. Partiram. Então o Senhor chama Abrão novamente, como antes havia chamado seu pai. Deus diz assim: Abrão, eu chamei teu pai em Ur. Ele saiu de Ur para ir para Canaã, mas parou no meio do caminho, Abrão. Mas eu estou te chamando, Abrão, para você dar continuidade à jornada. E o Senhor pede para ele romper, irmãos. Agora veja comigo o Salmo 45. Como que esse romper é importante na nossa vida. Salmo 45, verso 10. Eu lembro desse versículo. Quando o Senhor me deu, eu tinha saído de Garanhuns pela primeira vez. Eu estava com muita saudade da minha casa, da minha mamãezinha. Eu estava com muita saudade da minha cama. Eu dormia 10, 11, 12 horas por dia. Só isso. O bichinho quase não dormia. Eu comia muito, gente, muito. Era 3, 4, 5 pães. Eram uns 3 pratos de sopa e eu era magro, viu? Roupinha lavada. Não fazia nada. Nem a cueca suja eu colocava no cesto para outra pessoa lavar. Quanto mais eu lavar. E eu comecei a sentir muita saudade. Por 2 meses eu sonhava com Garanhuns todos os dias. Sonhava com a minha mãe. Chorava no sonho. Acordava chorando. Minha mamãe. Minha mamãe. E o Senhor então me deu o Salmo 45, 10. Ouve. Aqui está no feminino porque Deus está falando com a igreja, com a noiva. Ouve, filha. Ouve, filho. Vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. O Senhor estava dizendo: você pode amar Garanhuns, você pode amar a sua mãe, você pode não, você deve amá-la, você deve honrá-la, mas você não pode se apegar a isso. Se você quiser crescer e romper, você vai ter que sair da acomodação. Você vai ter que partir para uma jornada desconhecida. Aquilo foi fundamental na minha vida. Se hoje eu estou aqui, irmãos, é porque em fevereiro de 92 eu saí de Garanhuns. Se eu não tivesse saído de Garanhuns, eu não estaria aqui hoje, eu tenho certeza disso. Foi um romper de Deus. Eu lembro dentro do busão da São Geraldo, eu gritando lá atrás. Naquela época a passagem aérea estava muito cara, né? Hoje a gente viaja de avião, para baixo para cima. Mas naquela época eu fui de ônibus, 48 horas para São Paulo. O ônibus tinha pouquíssimas pessoas, então eu fui para o fundo do ônibus. Abri a janela, porque nem ar-condicionado tinha. E já estava depois de São João, Angelinha, ia por ali. Coloquei a cabeça do lado de fora e comecei a gritar, feito um doido. Ah, o que foi que eu fiz? Motorista, para, pelo amor de Deus. Claro que eu não estava falando isso, né? Mas meus sentimentos eram esses. Mas eu quero te dizer, aquele romper foi fundamental na minha vida. Aquele cordão umbilical que foi cortado me fez crescer, me fez me tornar homem. E anos depois, 2, 3 anos depois, voltar a Garanhuns, foi tudo diferente. Então, eu não estou dizendo que você tem que sair de Garanhuns, tá? Porque tem gente que ouve uma palavra dessa, diz, pronto, já sei,
Amanhã mesmo eu vou na São Geraldo. Estou brincando. Amanhã mesmo eu entro na internet e compro minha passagem na Latam. Latão. Você vai pela Latão. Não estou dizendo que na tua vida tem que acontecer do mesmo jeito que aconteceu na minha. Mas eu estou dizendo que é necessário sim um romper com algumas coisas. É necessário um romper com algumas coisas. Talvez você não vai sair de Garanhuns literalmente, mas as raízes em algumas coisas precisam ser arrancadas. O comodismo tem que ser vencido. A passividade tem que ser vencida. Se você quer se tornar alguém relevante, alguém que vai fazer diferença, se você quer ser um rapaz, eu quero falar para os rapazes solteiros aqui. Se você, rapaz solteiro, quer ser um bom esposo, quer ser um bom marido, quer ser um bom dono de casa, você vai precisar romper com algumas coisas. Algumas moças precisam desse romper para se preparar para o casamento e não entrar no casamento assim de cara lisa, achando que vai viver só de sexo o tempo todo. Mero engano. Algumas pessoas pensam que casamento é isso. Não, vai ter sexo todo dia, toda hora. Aleluia. 3 vezes ao dia, por 10 anos. Se você fizer sexo 3 vezes ao dia, por 10 anos, você está ferrado. Você não vai conseguir manter esse ritmo. Na lua de mel ainda vai. Então muitas pessoas estão enganadas, não estão amadurecidas para entrar no casamento. Crianças que casam vão brigar. Vão brigar pelos brinquedinhos. É necessário se romper para amadurecer. E aqui nós temos isso, esse romper na vida de Abrão. Ele realmente amadureceu como homem. Porque agora ele não tinha mais papai Terá. Ele tinha agora Deus, Pai Celestial. Amém? E aqui, queridos, nós temos o início dessa jornada. Vamos lá, para a gente finalizar. Nós somos chamados para romper e avançar. Porque somos discípulos de Abraão. Não somos discípulos de Terá, nós seguimos as pegadas da fé de Abraão. Vamos ler em Romanos 4,12. Romanos 4,12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, literalmente, né? Mas também andam nas pisadas da fé que teve Abrão. A Bíblia diz que nós somos judeus espirituais. Nós estamos agora incluídos na linhagem de Abraão. Eu desconfio que eu sou judeu ainda, judeu mesmo. Eu espero que isso seja verdade. Os judeus que viviam em Portugal e na Espanha, nos anos 1450, 1500, 1600, houve a invasão dos muçulmanos, dos mouros, na Península Ibérica. Os judeus tiveram que fugir de lá, porque senão iam ser mortos. Muitos vieram para as Américas, muitos vieram para a América do Sul, muitos vieram para Recife. Recife tem a sinagoga mais antiga da América Latina. E então eles chegaram em Recife e mudaram o sobrenome. Mudaram o sobrenome hebraico e colocaram o nome de alguma coisa da natureza. Então, se o teu nome tem sobrenome Oliveira, Figueira, Rocha, como o meu, né? Coisas da natureza, certo? Então eles mudaram o nome. Tem muitos outros sobrenomes. Você pode fazer a pesquisa lá e ver se o teu sobrenome é um sobrenome judeu, no caso brasileiro. Foram trocados os sobrenomes. Aí você tem ascendência judaica. Faço parte, né, do povo da promessa. Mas talvez o teu sobrenome seja Silva. Não importa.
Você não vai ficar triste por isso. Sabe por quê? Porque agora você foi incluído na família de Abraão, através de Jesus Cristo. Você é judeu espiritual. Amém? Herdeiros das promessas de Abraão. Então aqui está dizendo, vamos seguir as pegadas do nosso pai. Um pai deve ser imitado, especialmente se esse pai foi um homem bom, se esse pai foi um referencial, se esse pai é um homem de fé, um homem de exemplo, então eu tenho que imitá-lo. E Paulo está dizendo, seguimos as pisadas não de Terá. Nossa linhagem não é de Terá. Terá morreu no meio do caminho. Nós somos dos que avançam. Amém? Então a acomodação nunca foi, nunca será uma característica de um discípulo de Abraão. Porque aqui diz que ele partiu, que ele foi adiante. Agora vamos para Gênesis 12, para a gente finalizar, ler do 6 ao 9. Gênesis 12, de 6 ao 9. E aqui é a última etapa que eu vou falar hoje. Ainda tem mais outras, mas eu vou deixar para um outro momento. Gênesis 12, de 6 a 9. Atravessou Abrão, aqui ele já está entrando em Canaã. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Quem habitava? Quem habitava? Cananeus é sinônimo de quê? Inimigos. Os inimigos habitavam aquela terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência. Deus está aqui confirmando as mesmas promessas dos versículos 2 e 3. Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou, preste atenção, um altar ao Senhor. Primeiro altar levantado foi nos carvalhos de Moré. Siquém, a porta de entrada da terra prometida, da Palestina. Ele levantou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, agora ele vai mais para o sul, armou a sua tenda, ficando Betel a leste, a oeste, e Ai a leste. Ali edificou outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui ele está peregrinando, irmãos, em Canaã. Ele está, coloca o mapa por favor de volta. Ele está entrando pelo norte, Siquém, e ele está percorrendo a terra de norte a sul. Israel não é muito grande. Umas pessoas pensam que Israel é do tamanho do Brasil. Israel é menor do que Pernambuco. Aliás, a área de Israel é do tamanho de Sergipe, o menor estado brasileiro. Israel de norte a sul tem 250 quilômetros. Daqui em Recife um pouquinho mais. De leste a oeste ele é bem estreitinho, 40 ou 50 quilômetros, como daqui em Cachoeirinha. Então Israel é uma nação pequena. Porém o Senhor disse: peregrina por esta terra, pisa nela. Teus pés vão ter que trilhar esta terra, Abraão. Isso fala, irmãos, da nossa jornada. Eu disse aqui, é necessário ter fé, não apenas para o começo. Nós ouvimos a palavra lá do pastor Sandro, sexta-feira. Fé para o meio, fé para a jornada, fé para a peregrinação, fé para o nosso dia a dia. Não é como começamos, é como continuamos. É como continuamos. Eu comecei há quase 31 anos atrás. Eu não sei se ainda vai ter 20 anos pela frente. Espero que não. Espero que o meu Senhor volte antes. Mas e se tiver 20? E se tiver 25 anos pela frente? E se ainda tiver mais 31 pela frente? Já pensou? Eu estou apenas onde? No meio da jornada. Eu estou apenas no meio. E é no meio que a coisa pega. É no meio que os cananeus aparecem. Está aí, irmãos, no verso 6. Naquele tempo, os cananeus
habitavam essa terra. Havia promessa, a promessa tinha sido dada, mas o cumprimento não tinha acontecido ainda. Então, entre a promessa e o cumprimento, nós temos uma brecha. Os teólogos chamam isso de tempo de brecha. O que é o tempo de brecha? É o meio. E é nesse tempo de brecha, onde Deus prometeu, mas ainda não cumpriu, que nós temos que permanecer. Esse é o nosso maior e grande desafio, é perseverança. Depois de fé, eu acredito que a segunda coisa que um crente precisa é perseverança. Especialmente hoje, no tempo que estamos vivendo. Os nossos pais perseveravam mais. Os nossos avós, mais ainda. Os nossos bisavós, nem se fala, eram muito perseverantes. Mas nós, os nossos filhos, os nossos netos, a tendência é que em cada geração as pessoas sejam mais impacientes, menos perseverantes. Nós temos tudo em nossas mãos. Nós vivemos na época da ultra mega velocidade. Eu lembro quando eu comecei a navegar na internet em 98. Era um modem de 14.400 bps. A gente fazia uma ligação de escada, discava um número, o modem conectava, fazia um barulhinho. Aí conectou. Hoje eu tenho internet de 20 megabits, que não é também essas coisas todas. Já tem internet aí de 100, de 200, de 500 megabits. Mas eu tenho internet de 20 megabits e eu fico chateado com ela. Está muito lento. Esse negócio está lento demais. Lá em casa de vez em quando tem essas discussões. Pai, muda essa internet, pelo amor de Deus. Digo, vocês querem o quê? Eu estou assistindo o vídeo, Adriel está assistindo o vídeo, Cristiane está assistindo o vídeo, Abner está postando o vídeo. Essa internet não suporta. Mas eu usava a internetzinha de 14,4, depois foi para 28, depois foi para 56 kbytes. Então nós estamos vivendo essa pressa, e nós queremos transferir isso para as coisas de Deus. Nós não queremos esperar o tempo da promessa amadurecer. Uma fruta que amadurece, irmãos, de modo natural, você sabe que é muito diferente do que uma banana que você tirou verde, colocou lá com carbureto, abafou. Quantos dias uma banana amadurece no carbureto? 4? Quem é especialista em banana aqui? 2? Ok, vamos ficar com o irmão aqui, ele é especialista em banana. Vamos colocar 3 dias no máximo, 2 dias. Amadureceu rápido, mas é muito diferente de um fruto que amadureceu naturalmente, organicamente. Então aqui nós temos a promessa, mas tem o cumprimento da promessa. E entre a promessa e o cumprimento tem uma brecha, tem um tempo. Nós precisamos dessa fé. Agora vamos para Hebreus 11, irmãos. A gente já está finalizando. Olha o segredo de Abraão. Por que Abraão perseverou? O segredo está aqui em Hebreus 11. Se nós descobrirmos esse segredo, nós também vamos perseverar. Nós não vamos desistir. Eu espero que você esteja comigo pelos próximos 10, 15, 20 anos, se assim Jesus permitir. Você topa essa jornada? Alguns aqui estão comigo há 10 anos. Eu agradeço a Deus por essas pessoas, né? Que estão conosco há 10 anos. Foi um bom tempo já. Mas eu acho que ainda tem mais 10, 15, talvez 20. Eu vou arriscar. Eu acho que ainda temos aí 20 a 30 anos pela frente. Até que algumas coisas aconteçam. Até que algumas condições se cumpram. Até que algumas coisas se alinhem, tá? Alguém entra no G1
Trump bombardeou a Síria. Pronto, meu Deus. É a terceira guerra mundial. Mas olha, algumas coisas ainda vão acontecer. O evangelho do reino vai ter que ser pregado a todas as nações. Mas não vamos estabelecer data. Vamos chutar aí. 20 anos ainda pela frente. Você está conosco nessa jornada de fé, de perseverança, de continuar. Como dizia a minha primeira pastora, sangue dá na canela. Eu vou de cócoras, mas eu não paro. Eu me arrasto, mas eu não dou gosto ao diabo dele me ver prostrado. Você está comigo nessa? Senhor, não importa minhas emoções. Meus pés estão doendo, Senhor. Então, agora mesmo eles estão doendo. Dei aula de manhã, preguei de manhã, preguei no Tadel 2. Estou aqui pregando para vocês, mas eu não estou. Tem hora que eu me desligo, eu dou um clique assim de não, fica pé doendo, minhas costas estão doendo, como eu disse, estou descadeirado, mas eu vou continuar. Eu vou continuar, e assim é na nossa vida. Estou sentindo dor, o pé está doendo, o pé está inchado, mas eu vou continuar, Deus. Há um caminho a percorrer, há uma jornada a percorrer, eu não vou desistir. Vamos terminar lendo aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Que homem! Obedeceu imediatamente, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou. Olha, peregrinou. Jornada na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Tendas, aqui é o segredo, irmãos. Ele não fixou residência permanente. O pai dele foi diferente. O pai dele chegou em Harã, fixou residência. O verbo lá é fez morada, habitou. Já o verbo para Abraão é fez tendas. Tenda é uma coisa que você monta e você faz o quê? Desmonta, coloca nas costas e pé na estrada. Monta, desmonta e pé na estrada. Então é a diferença entre Abraão e o pai é essa. E por que ele fez isso? Ele diz, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava, aqui é o segredo, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Em outras palavras, os olhos de Abraão estavam em Deus. Os olhos de Abraão estavam no Senhor. As coisas aqui da terra, ele só tinha elas. Ele possuía elas. Elas não possuíam ele. Tem pessoas que não sabem ter coisas aqui na terra, irmãos, porque não são peregrinos. Tem pessoas que quando alcança algum bem, consegue algum bem, consegue um emprego, passa num concurso, compra um carro, compra uma casa, pronto. Essa pessoa diz, pronto, acabou, eu conquistei tudo o que eu queria. E acham que a sua vida se resume a esta terra. Pessoas que idolatram aquilo que tem. Idolatram o carro. Brasileiro gosta muito de carro. Homem gosta muito de carro, né? E às vezes se torna um ídolo. A pessoa coloca lá, a serviço do Rei Jesus. Está a serviço do Rei Jesus coisa nenhuma. Você não dá nenhuma carona. Você sai do culto mais cedo para não dar carona a ninguém. Está terminando, deixa eu ir embora, antes que alguém me peça carona. Como é que está o serviço do Rei Jesus? Esse carro está te possuindo, não você possuindo ele. Tem pessoas que não querem uma célula em casa para não estragar o sofá. Pois vai com esse teu sofá. Você que completou a frase, tá? Eu não pensei em nada depois da frase. Vai com esse teu sofá. Tem pessoas que são assim. Ai, vão sujar o meu tapete. Mas o cachorrinho pode fazer xixi no tapete. O gatinho pode fazer cocô no tapete.
mas eu não posso abrir minha casa. Sabe, queridos, a mentalidade de Abraão era diferente. Eu sou peregrino nesta terra, nada que eu tenho aqui é meu. Deus apenas me deu para que eu por um tempo desfrutasse delas. Amém? Por um tempo, mas a minha mente, os meus pensamentos estão no Senhor. Ele preparou para mim uma cidade que está, não é, muito além da minha concepção humana. Aquele homem que juntou ouro e levou para o céu. E quando chegou lá, Deus disse: você fez o que, sua vida? Ele disse: eu juntei ouro, Senhor, a vida toda. Está aqui, malas e malas de ouro que eu trouxe. E o Senhor disse: só um minutinho. Olha para o chão que você está pisando. Ouro aqui no céu é cimento. A gente usa para pavimentar o chão. Ouro aqui no céu não tem o mesmo valor que na terra. Você correu pela coisa errada. Você sabe o que é que nós vamos chegar no céu e vamos apresentar ao Senhor de valor? Eu vou apresentar, até hoje de manhã eu estava dizendo, né? No céu não seremos mais casados. No céu nós seremos irmãos, anjo e anja. E eu vou apresentar, Senhor. Deus vai dizer: muito bem, você foi um marido bom para a Cristiane. Agora ela é sua irmã em Cristo aqui no céu. Agora é tudo como anjinho, eternamente. Parabéns. Cadê teus filhos? Olha aqui, Senhor, o anjinho Adriel e o anjinho Abner. Muito bem. Você foi um bom pai. Fez realmente boa a sua tarefa. Que mais, Marcos? Quem mais você trouxe? Ah, eu trouxe Maria, José, Joaquim, né, João, Lucas. Eu trouxe, vou dizer seu nome, lá no céu. O Senhor vai dizer: isso é tesouro eterno. Vidas se levam para o céu, o resto fica na terra. Amém, irmãos? Então tem uma outra mentalidade. Posso estudar, posso passar em concurso, posso prosperar, posso ter casa boa, posso ter carro bom, posso. Mas o que eu não posso é deixar que as coisas me possuam. Amém? Eu possuo elas, elas não me possuem. Agora, para finalizar, eu quero que você abra em Jeremias. Nós vamos orar. Jeremias 31, 21. Pastor, como é que eu me mantenho fiel na jornada? Eu vou te dizer da minha experiência e da experiência dos homens de Deus na Bíblia. Jeremias 31, 21. Põe-te Marcos. Não é Marcos eu não, tá? Marcos aqui é sinalizadores. Põe-te sinais. Sinais que indiquem o teu caminho. Põe-te Marcos, finca postes que te guiem. Postes que te guiem. São altares, irmãos, que nós levantamos. Marcos de entregas, renúncias, adoração durante a nossa caminhada com Deus. Altares servem para nos lembrar dos compromissos que nós assumimos. E eu encerro com isso. Eu me lembro de muitos altares que eu já levantei para o meu Deus ao longo desses 30 e quase 1 anos. Eu me lembro do meu altar inicial, do dia que eu me entreguei a Ele. Nunca vou me esquecer daquele dia. Interessante que em Brasília eu estava já há vários anos depois da minha conversão, e o Senhor me levou de volta ao salão da igreja, Jardim das Oliveiras, Rua Severiano Peixoto, 43. Irmãos, lá em Brasília, eu estava no meio de um culto, eu senti a mesma coisa que eu senti naquela manhã de julho de 1987. Foi um altar na minha vida. Sabe por que eu não me desviei? Sabe por que eu não esfriei ao longo desses 30 anos? Porque aquela experiência foi real. Porque aquilo foi um altar levantado na minha vida.
nunca senti desejo no coração de deixar Jesus, porque foi tão real, tão marcante, que não me resta outra opção, desejo, do que seguir com Ele. Se você chegar para mim e perguntar: você se lembra do seu chamado pastoral? Eu me lembro, irmãos. Eu me lembro do dia em que Jesus me chamou para ser pastor das suas ovelhas. Eu estava dentro de um ônibus em Brasília, de tarde, indo para a aula do instituto, e o Senhor me chamou: se tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. São marcos na minha vida, são altares que eu levantei, altares de entrega, altares de renúncia. Quando foi para voltar para Garanhuns, foi um altar de renúncia para voltar para cá. Eu não queria, Cristiane não queria. Levantamos um altar a Deus, sabe? E todas as vezes que eu pensava em desistir, todas as vezes que eu pensava em voltar atrás, vou deixar Garanhuns. Garanhuns é um cemitério. As pessoas ficavam me dizendo isso. Cemitério de pastores, Garanhuns. Olha que maldição terrível. Nós estamos mostrando exatamente o contrário. Garanhuns é um celeiro de pastores. Garanhuns é um pomar. Aí eu pensava: vou voltar para Brasília. O Senhor dizia: não. Você levantou um altar em Brasília de renúncia. Lembra? Lembro, Senhor. É daqui para frente, meu querido. Foram tantos altares, irmãos. Tantos altares que eu levantei. E isso nos sustenta na nossa caminhada. Então eu queria que a gente levantasse um altar nessa noite. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Vamos nessa noite levantar ao Senhor, ao Deus da nossa vida, ao Senhor do nosso coração. Vamos levantar um altar a Ele. Jesus, nós estamos aqui para reconhecer que Tu és o dono do nosso coração, para reconhecer, Senhor, que esta jornada, ela está sendo feita contigo. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada terrena. O Senhor prometeu que estaria ao nosso lado. Deus, eu te agradeço, porque hoje à noite nós estamos imitando as pisadas do pai Abraão. Nós estamos aqui, Senhor, trilhando o mesmo caminho de Abraão, levantando altares, 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 marcos, postes que sinalizam a nossa caminhada contigo. Põe a mão no seu coração, fale com o Senhor e diga: Senhor, me dê fé para eu continuar a minha jornada. Eu não quero parar, eu não quero me deter. Eu não sou discípulo de Terá, eu sou discípulo de Abraão. Eu sou daqueles que continuam. Eu sou daqueles que continuam, daqueles que vão em frente. Eu não vou ficar no meio do caminho. Eu não vou me acomodar, Deus. Eu vou perseverar. Gaste alguns instantes com o Senhor.